Olá, eu sou a Lu e hoje eu vou ensinar para você como fazer uma monocromia. Esse trabalho vocês já conhecem. Eu já fiz uma aula com ele. Eu usei um tom de azul mais escuro, mais claro, o branco. A diferença aqui só não é uma monocromia total, porque eu tenho as portinhas amarelas. Aí, o que que eu fiz? Eu usei o mesmo desenho e fiz em amarelo. Eu usei o ocre, o sépia, amarelinho nas portinhas, e o branco. E hoje eu vou mostrar para você como que você faz isso. Olha, eu risquei aqui numa toalhinha lilás, o mesmo desenho, e eu vou trabalhar em lilás. Você pode pegar um desenho e transformar aquele desenho pintando com cores diferentes. Eu vou começar colocando o diluente, toda essa área do céu. Eu coloco o diluente aqui no pratinho. Eu vou usar um pincel número 6 sem aparar. E vou preencher totalmente, tá? Não precisa ficar seguindo as linhas, porque se ele passar por cima de algum outro elemento, não tem problema. Ele é transparente, ele é incolor. Você vai preenchendo, de vez em quando, dê uma olhada contra a luz, porque sempre fica algum espaço pelo meio que a gente não preencheu. Então, é preciso colocar ali e refazer, tá? Vou preencher o meu aqui e a gente já volta. Você viu que eu preenchi inteirinho? Agora eu vou pegar o violeta com o pincel número 6 aparado. Ele tem bastante cerda, porque tá novo, mas ele é aparado. Tiro o excesso e eu vou começar. Olha, tá vendo a linha? Aqui é a montanha. Então, aqui, ó, atrás da montanha, eu vou colocar o violeta. E eu vou espalhar esse violeta limpando o pincel para cima. Eu não posso deixar uma linha aqui. Eu tenho que disfarçar essa linha, porque eu tô pintando aqui o céu. Como a gente tem diluente aqui atrás, fica bem mais fácil espalhar essa tinta. Olha, vem subindo, não tô subindo fazendo esse movimento, tô fazendo esse. Eu tô literalmente limpando o pincel. Não é preciso chegar até lá em cima. Um pouquinho aqui no cantinho. E sempre procura deixar na mesma altura. Que eu quero dizer, assim. Aqui, olha, o céu veio até por aqui, que ele terminou. Então, se eu coloco a linha aqui atrás da casa e trago o céu só até aqui, olha, tem um disparate. Eu tenho que levar essa cor e sumindo com ela na mesma altura do todo. E mais um pouquinho aqui, vou fazer um pedacinho ainda, porque eu tô pintando a toalhinha inteira. Olha, vem subindo. Pode ficar meio manchadinho, não tem problema. Só tem que ter assim, ó, tem que ser parelho. Agora eu já vou começar com o branco. Pego uma pincelada, coloco no pratinho, tiro o excesso e eu vou trabalhar umas nuvens sobre o céuzinho violeta. Olha, nuvem é uma coisa bem aleatória, tá? Coloque a tinta, dá uma arranhada, mas não mistura muito, porque senão o branco some. Porque aqui tem tinta fresca e tem o diluente ainda por baixo. Pronto, acho que já tá bem manchadinho. Então, lá se foi um céu. Agora eu vou fazer pra você esse pinheiro. Você vai ver como é fácil.
Primeiro, com o mesmo pincel, eu coloco pelo meio, assim, olha, eu vou preencher. Peguei a tinta e eu vou colocar assim, ó, com batidinhas. Eu vou deixar crespinho. A borda vai ficar irregular e uma pontinha ali. Agora eu lavo meu pincel, eu pego um pouquinho do branco, tiro o excesso e eu vou começar nessa borda de cá, eu quero deixar iluminado. Então eu vou batendo o branco em cima. Olha que legal. Você viu que eu fiquei até a metade. Aí, e eu não fiz aquele movimento assim, tá. Ficou meio todo misturadinho. Agora eu vou ficar com a mão bem mais leve e venho batendo o pincel de levezinho até no final. Tá vendo? Aqui ficou bem branquinho, bem clarinho. Aqui ficou médio, aqui ficou mais escurinho e aqui eu tô vendo até o violeta ainda. Então, é isso que a gente quer. Porque tá bastante úmido, o branco aqui, às vezes ele se mistura muito com a cor de baixo, de base. Então, depois, no final, a gente pode dar uma retocadinha. Agora, seguindo os planos da paisagem, eu tenho toda essa área de montanha, mais um pedacinho aqui do lado de cá. Eu vou colocar o diluente em toda essa área. Olha, preenchi, peguei um pouquinho do violeta novamente e eu vou colocar na parte de trás. Olha, aqui tem uma linha. Essa linha não pode ficar. Então, a gente vai sumindo com ela, subindo, e eu chego quase até o final, mas não vou chegar no final. Trabalhe sempre com pouquinha tinta no pincel, porque a gente tem diluente, então não precisa encher de tinta ali, tá? Olha. Aqui eu tenho um espacinho também. Aqui atrás da casa e atrás do pinheiro tem um espacinho. E aqui, olha, no finalzinho atrás do pinheiro. Você viu que ficou uma linha mais clara? Ali é o lugar que eu vou colocar o branco. Lavo o pincel, pego um pouquinho do branco, tiro um pouquinho do excesso, mas pode até ficar com um pouquinho mais de tinta. Agora eu vou fazer a linha lá em cima e venho sujando para baixo. Eu preciso deste contraste. Aqui não tem contraste. Olha, venho limpando o pincel. Essa montanha tem neve, então ela vai ficar bem branquinha. Aqui já foi, aqui vai um pouquinho. E aqui no final, um pouquinho. Se eu venho de trás para frente, seguindo os planos, então agora o que tá mais atrás seria essa casa, seriam esses pinheiros e esse pinheiro. Então, tudo isso eu posso fazer no momento. Eu vou optar por fazer os pinheiros. Por que que tá na vez? Porque a gente já fez tudo que tá atrás deles. E a casa tá na frente. Então, agora a gente faz o pinheiro que está por trás. Seguindo os planos, esse é o próximo plano. Vou colocar, esqueci aqui, vou colocar o diluente nos 3 pinheiros e já na casinha também. Violeta, e eu vou preencher. Aqui nós temos 2 pinheiros, mas nós vamos ajuntar, porque no teu risco você vai ver que esse tá na frente. Ou você pode fazer assim, olha. Você deixa, se você tem insegurança, deixa uma fresta, deixa um buraquinho ali para você saber que é ali que divide. Você viu que a linha da casa, olha, eu tenho que manter. O pinheiro, ele é crespo,
mas ele é crespo aqui na borda. Olha só. Aqui no meio eu posso preencher. Aqui na borda eu vou trabalhar com batidinhas de pincel. Lavei meu pincel, sequei bem e agora eu coloco o branco. Começo por esse aqui. Você viu que nós elegemos esse lado para colocar a luz. Então, eu vou fazer o branquinho, bem branquinho, nessa beiradinha. Olha, bem crespinho. Agora, eu ainda tenho tinta no pincel, então eu vou bater mais leve. E aqui ainda mais leve. Esse eu já tenho que deixar aqui bem forte, porque eu quero que ele apareça por cima daquele. Quem determina quem tá por cima e por baixo é a luz e a sombra. Aqui já vai ficando mais leve, e aqui pode determinar assim com o próprio violeta. Olha, nós temos um contraste bem grande. Esse último, essa parte toda está por cima dos elementos lá, céu e montanha. Aqui, olha, ele tá um pedacinho por trás da casa, então eu nem vou colocar branco aqui, porque eu não quero que fique claro onde tem alguma coisa por cima. Aí eu vou colocar só assim sujeirinha do pincel, o branco maior fica nessa área. Bom, terminamos esse pedaço, agora nós vamos construir a casinha. Vamos usar apenas o branco e o violeta. Já passei o diluente nela, então eu vou começar com um pouquinho do violeta. Peguei um pincelzinho número 2 aparado. Essa área aqui, eu tenho uma linha aqui que eu preciso dividir, eu preciso fazer um contraste entre as paredes. Então, eu vou começar colocando o escuro aqui, embaixo do telhado e atrás da neve aqui do terreno aqui. E vou lavar meu pincelzinho e o resto aqui eu coloco branco. Você viu que tem uma linha, então eu coloco a linha de branco e eu vou esfumaçar essa linha de branco para trás, olha, para cima do violeta, sem cobrir totalmente o violeta. Aí pego mais um pouquinho de violeta e vou colocar aqui, minha janelinha tá aqui, vou cobrir porque eu vou passar o pincel em cima aqui. Eu vou deixar o espaço dela um pouquinho mais pra cá, olha. Então, coloquei o violeta aqui. Esse espaço aqui do cantinho, o pinheiro tá na frente, tá? Então, vai ficar escurinho. Esse espaço aqui, eu tenho branco, então eu preciso de contraste. Eu vou deixar aqui também escurinho. Olha como que ficou. Vou até limpar o pincel aqui, ó. Onde tem a neve que tá na frente. Sobrou todo esse meio, que é onde eu vou colocar a tinta branca e vou empurrando o violeta. Olha, tô colocando no meio e vem trabalhando redondinho, empurrando o violeta. O telhado vai ser neve pura, então a gente deixa para depois. Não, já vou colocar o telhado também. Olha, branco puro. E você vai simplesmente preencher. Bem certinho. O meio também. E aqui, olha, é uma linha. Eu coloco o pincel assim, ó, com tinta, gordinho de tinta, e puxo inteiro, tá vendo? Já saiu certinho. Vou usar nada de violeta, muito pouquinho, só para fazer um pouquinho de sombra aqui, ó. Sombra irregular. Agora nós vamos para outra casinha.
começo essa casinha aqui assim. Ela tá por cima do pinheiro e ela tá por trás desta daqui. Então, esse cantinho aqui vai ficar mais escurinho. Aqui e aqui também fica um pouquinho escurinho, olha. Em seguida, eu já venho com o branco aqui. Fazendo, empurrando o violeta, olha. Ficou bem branquinho ali. Agora aqui, olha, tem contraste de novo. Aqui ficou escurinho. Eu tenho que começar com o claro aqui, com o branco. Vou colocar o branquinho aqui, tem que ficar clara essa área. Então, eu vou colocar um pouquinho do violeta aqui, que é a sombra, aqui, embaixo do telhado, tá vendo? Vou colocar um pouquinho aqui e vou puxar pra lá. Olha, atrás do morro de neve, um pouquinho também, no chão. E esse espaço aqui eu vou trabalhar o branco. Aqui preciso de um contraste marcado e vou empurrando a tinta, limpando o pincel. Olha, aqui a gente precisa de novo de um contraste. Então, eu começo com o branco. Estou com o pincel sujo de violeta, eu vou usar o violeta para fazer a sombra. Olha, tenho telhado. Por baixo fica escurinho. Aqui tá por cima. Então, eu vou deixar. Aqui tenho o morro de neve que tá na frente. Então, fica escurinho. Lavo meu pincel. Pego o branquinho. Faço aqui a divisão da parede. Venho trazendo esse branco. Tenho bastante tinta aqui, já vou usar um pouquinho aqui. Tenho que tirar o excesso, porque senão vai preencher tudo. O espaço é bem pequeno. Olha, ficou clarinho aqui, clarinho aqui. E onde tem espaço por trás, ficou escurinho. Vou preencher de branco meus telhados. Esta casinha aqui, esse puxadinho, tá por trás dessa aqui, então eu preciso pôr um pouquinho de uma divisão aqui, olha, eu vou colocar um pouquinho do violeta. Um pouquinho mais de branco. Venho trazendo esse branco e não chego nessa casa, porque aqui tem que ficar branquinho puro, porque essa casinha tá na frente de tudo. Você viu? Só com uma linha a gente já define. Vou preencher todo o telhado. Vou colocar, preencher todo, vou colocar agora um pouquinho de sombra, acompanhando a inclinação dessa linha aqui, tá? Aí você vem colocando, ó, só uma sombrazinha, só uma sujeirinha mesmo de tinta. Agora eu vou preencher toda essa base aqui com o diluente, menos o pinheiro por enquanto. Agora eu vou usar o violeta, pincelzinho número 2 aparado, porque é para usar pouquíssima tinta. Nós vamos começar aqui, ó, nessa parte do caminho, tá? Essa neve, ela tá caindo por cima do caminho. Então, toda essa área aqui, ó, em volta da neve, vai ficar escurinha. Vai fazer sombra. Já vou aproveitar e vou fazer sombra embaixo desse pinheiro também. E ele sai um pouquinho pra fora. Aqui também, essa neve veio e se amontoou ali do lado do caminho. Então, a sombra também vai ficar em cima do caminho, olha. Agora, você viu que aqui a gente tem uma divisãozinha.
nessa divisãozinha, eu vou colocar aqui, ó, em cima da linha, esfumaçando pra cima. Porque essa parte tem que ficar bem branquinha, porque tá na frente. A gente tem algumas linhas assim. Eu vou pôr aqui, ó, um violeta aqui atrás do pinheiro e vou puxar. Olha, tô puxando assim, meio curvo. Eu vou trabalhar aqui essa área toda pra gente não colocar só o branco, que fica um espaço muito grande. Então eu vou sujar assim, ó, meio enviesado assim, ó. Meio na diagonal. Só limpei o pincel mesmo ali, tá? Do lado de cá, a gente tem aqui uma linha. Eu tenho que colocar a sombra por trás. E esse espaço de neve também tá atrás do pinheiro. Então, vai ficar assim. Aqui eu tenho a mesma coisa, olha, aqui a neve tá na frente da casa. Só que aqui, esse morro tá na frente daquele. Então, o de trás fica escurinho. Um pouquinho de tinta e limpo o pincel pra cima. Aqui, olha, essa linha, ela continua, ó, tá vendo? É aqui pra cima, eu tenho que deixar também escurinho. E finalizando a área de sombra, eu tenho um risco aqui que ele não precisa se encontrar com aquele de lá. Ó, passei o pincel sujo em cima do risco e vou fazer uma limpeza de pincel. Não necessariamente para cima, mas assim, ó, limpei o pincel. Definimos todas as áreas de sombra. Agora nós vamos definir as áreas de luz. Começo ainda com o pincelzinho número 2, nesse espaço aqui que é pequenininho. Olha, ele tá... Essa área de neve está em cima da casa, está na frente da casa. Então, tem que ficar mais clarinho lá e mais escurinho embaixo. Aqui a mesma coisa. Esse montinho de neve aqui, ele tá na frente daquele pinheiro e na frente desse pedacinho da casa. Então, olha, vai ficar assim. Aqui a gente tem o espaço também que vai ficar na frente da casa, mas atrás desses outros dois morros aqui. Esse morro tá na frente de tudo, tá na frente do pinheiro, tá na frente desse outro. Então, a gente coloca o branco e aqui ele já vai ficar definido. Ó, limpa o pincel, esfumaçando. Agora, nós vamos trabalhar o lado de cá. No meio do caminho, eu posso colocar um pouquinho de branco, assim, olha, eu tô pondo umas manchinhas, tá? Bem pouquinho. Não. Aqui, essa parte, o morro tá na frente de tudo. Aqui tem linha. Ele tá na frente da casa e aqui tá na frente daquele outro morrinho ali atrás, ó. Eu já coloquei umas linhas de sombra. Então, agora eu vou trabalhar com o branco. Pode até passar um pouquinho em cima, não tem problema. Mas tem que dar assim, uma diluída nessa sombra. Peguei mais branco, porque agora eu preciso trabalhar aqui, ó, a base do morro. Eu vou colocando tinta. Mas eu não quero que fique assim. Então, eu vou dar uma puxada nessa tinta pra cima. Seguindo a linha de sombra que se deixou ali já. Ó, tá vendo? O morro tá na frente, a neve tá em cima do caminho. Do lado de cá, eu tenho aqui a linha da montanha que passa na frente da casa. E eu tenho esse espaço em que a neve também ficou por cima do caminho. Então, eu vou colocar um pouco de tinta. E vou dar uma puxadinha assim, ó, na diagonal. Aqui só vou limpar assim com o pincel, não precisa preencher muito
de tinta. E aqui eu vou colocar a neve também. Olha, ela tá meio que na frente do caminho. Só que aqui você não vai trabalhar na diagonal, aqui é na horizontal, porque aqui já é o chão. Ó, por aqui já tá bom. Pronto, bem marcadinho, o caminho ficou profundo. Pro lado de cá, agora eu tenho essa montanha maior e eu vou trocar o meu pincel. Fica mais fácil trabalhar com o pincel número 6, aparadinho. Porque eu tenho que fazer uma linha maior aqui, ó. Então, tem que carregar um pouquinho mais de tinta. Coloquei a tinta na linha e venho sumindo pra cima desse roxinho. E aqui eu vou colocar também, que é o nosso último plano. Olha, eu vou colocar a tinta e vou sumindo com ela pra baixo. Pronto. Agora eu posso fazer esse último pinheiro. Como eu coloquei pincel sujo de tinta diluente aqui, ele ficou muito úmido. Então, eu vou esperar um pouquinho para colocar o branco em cima. Enquanto isso, eu vou preenchendo com o pincel 0 portinhas e janelinhas de amarelo ouro. Preenchido com o próprio violeta e o pincel 0, eu vou fazer o contorno da portinha, o lado de fora. Eu vou fazer aqui o contorno da janelinha, vou fazer uma cruz aqui, ó, dentro da janelinha. Um detalhe que eu me adiantei. Então, antes de fazer esse contorno, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar um pouquinho de laranja, vermelho ou então cenoura e vai fazer uma sujeirinha de baixo para cima, sem chegar lá em cima. Seria assim uma forma triangular. Isso dá uma esquentada na paisagem, dá calor lá dentro da casa. É a luz. Olha, preenchendo todo o contorno. Nessa daqui ainda vou fazer também a vidraça, olha. Prontinho. Vou colocar uma neve aqui na base dessa janela. Na base dessa janela. Em cima dessa porta. Em cima dessa porta. E aqui, ó, embaixo dessa janela. Agora já vou concluir o último pinheiro. Branco. Esse lado bem mais claro. E olha, você viu que eu vou dançando com o pincel? Eu não faço uma linha. Eu vou pincel pra lá, pra cá, assim, vai nessa sequência. Depois a segunda parte, eu já volto com o pincel quase sem tinta. E aqui, olha, a última parte, basicamente sem tinta, só vai ficar um sujinho. E o violeta vai terminar aqui, ainda vai ficar bem mais forte. Esse daqui, depois que secar, eu vou ter que reformar, tá vendo? Aqui, ó, eu vou ter que passar o branco outra vez. Aqui, nesse espaço, a gente tem uma cerquinha com o pincel 0, cerquinha bem tortinha. Esses pauzinhos aqui irregulares, tá? Depois você põe um atravessado. E o outro atravessado aqui, ó, embaixo. Cerquinha que não serve pra nada, só pra enfeitar mesmo. E agora a gente coloca a neve nessa cerquinha.
em cima dos palanques. E depois nesse comprido aqui, ó, você vai colocando. Aqui também. Encosta o pincel com um pouquinho de tinta e vem meio que arrastando ele, olha como fica bonitinho. Essa paisagem basicamente está pronta. A pintura dela. Nós vamos esperar secar um pouquinho e eu vou voltar mostrando para você como que ficou e vou colocar o branco novamente. Então, olha, tá bem sequinho e ele sumiu um pouco, o meu branco. Então, eu vou colocar um pouquinho a mais. Agora que tá seco, então você tem que tomar cuidado para não preencher tudo, porque a gente tem que continuar com essas nuances de escuro. Esse branco agora é só para realçar mesmo. Então, toda essa área dos pinheiros aqui onde tem o branco, eu procedo da mesma forma. Eu coloco e venho limpando o pincel para trás, assim, ó, o pincel tá bem seco. Aqui eu vou colocar o branco de novo desse lado. No meio eu venho limpando o pincel. E eu não coloquei aqui, mas desse lado também eu quero colocar um pouquinho, olha. Por quê? Esse pinheiro, ele tá por cima de todos os lados e ele tá bem pra frente de todos esses elementos lá atrás. Então, ele pode ter uma iluminação, assim, no geral. Reforço um pouquinho aquele primeiro também. Nesse ponto, você pode colocar glitter, se você quiser. Aí, você vai colocando, no outro, no azul, eu coloquei o glitter. Você vai colocando assim, ó, nos meio contorno, nas linhas, sempre nas áreas escuras. Neste, eu vou colocar, com o pincel número 6 sem aparar, o cristal. Digamos assim, é como se fosse um clareador, tá? Ele é incolor, só que ele tá cheio de pontinhos brilhantes e ele reflete todas as cores. Olha, você pode passar com o pincel. Tô tomando cuidado porque isso aqui tá molhado, isso aqui tá molhado. Então, eu não posso esfregar em cima. Eu só tô mostrando pra você. Olha, ele é incolor. Você pode passar na pintura inteira, se quiser. Pode passar só nas áreas escuras. Pode passar só nas áreas claras. Vai dar um efeito cintilante muito bonito. E não sai quando lava, tá? Então, eu vou colocar no meu, depois eu te mostro o resultado final. Trabalho concluído. Eu passei em cima de toda a pintura o cristal. Eu acho que dá para você perceber. Se você quiser ainda, pode colocar o glitter nos contornos, não tem problema. Espero que tenha gostado da sugestão e que aproveite bastante. Espero que tenham gostado, que aproveitem essa ideia para outros trabalhos. Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br.